Seja bem-vindo, concurseiro, a essa live aqui no site Tapa na Pobreza. Aqui a sua aprovação é garantida. Meu nome é Ravena e hoje nós vamos conversar sobre os sinais vitais. Uma conversa bem tranquila, mas que aborda um assunto muito importante que sempre cai em prova e que também é muito importante para a prática clínica. Então, vamos aos estudos. Os sinais vitais são uma maneira rápida e eficiente de controlar a condição de um paciente ou de identificar problemas e avaliar a resposta do paciente à intervenção. Então, os sinais vitais são procedimentos que eu consigo realizar ali com o paciente que vão me dar informações de maneira rápida e que vão me permitir avaliar as condições daquele paciente a nível respiratório, circulatório, endócrino. Então, eu tenho ali os sinais vitais me trazendo essas informações, então eles possibilitam que eu faça e realize essa avaliação clínica ali de maneira mais rápida, mais facilitada. Eles são compostos pela temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e dor, que é considerado o quinto sinal vital. Nós vamos trabalhar todos eles aqui a respeito dos seus parâmetros. Então, muitos fatores, tais como a temperatura do ambiente, o esforço físico do paciente e os efeitos da doença, causam alterações nos sinais vitais, algumas vezes fora de uma variação aceitável. Então, nós precisamos, nessas situações, intervir com o paciente. A avaliação de sinais vitais fornece dados para a identificação de diagnósticos de enfermagem, implementar as intervenções planejadas, avaliar os resultados do cuidado, porque os sinais vitais, eles estão sendo trabalhados ali dentro da consulta de enfermagem, do exame físico. Então, eles fazem parte da primeira etapa do processo de enfermagem. Eles são desenvolvidos em diferentes momentos, mas é importante que nós nos lembremos que eles também fazem parte do exame físico, dessa avaliação que é realizada pelo enfermeiro na fase do histórico de enfermagem ou coleta de dados. Quando medir os sinais vitais? Na internação em unidade de saúde, ao avaliar um paciente durante as visitas domiciliares, em um hospital, em uma programação de rotina, de acordo com o pedido do profissional de saúde, ou normas de práticas hospitalares, antes, durante e após um procedimento cirúrgico ou procedimento diagnóstico invasivo. Então, vocês vão ver essas características aqui sendo apresentadas para a medição dos sinais vitais, antes, durante e após. Por quê? Porque eu preciso ter um parâmetro desse paciente, eu preciso acompanhar esses sinais vitais para conseguir identificar quando houver alguma alteração. Então, antes dos procedimentos, durante, para observar ali como o meu paciente está respondendo a determinado procedimento, e após, para que eu tenha realmente esses parâmetros comparatórios ali para que eu possa trabalhar e avaliar a forma como o meu paciente está respondendo a determinado tratamento, a determinado medicamento. Antes, durante e após uma transfusão de sangue e hemoderivados. Antes, durante e após a administração de medicamentos ou terapias que afetam a função cardiovascular, respiratória ou controle de temperatura. Quando a condição física geral de um paciente muda, como no exemplo da perda de consciência ou do aumento da intensidade da dor, olha aqui a dor. Antes, durante e depois das intervenções de enfermagem que influenciam um sinal vital, como no exemplo de antes de um paciente que estava previamente no leito deambular, então quando o paciente começa realmente a se movimentar, ou antes de um paciente realizar exercícios de amplitude de movimento que podem alterar, sim, esses sinais vitais. Quando um paciente relata sintomas inespecíficos de desconforto físico, como no exemplo de uma sensação engraçada ou diferente, então os sinais vitais, eles vão me dar esses parâmetros de maneira mais rápida para que eu possa avaliar as condições de saúde do paciente naquele momento. A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzido pelos processos corporais e a quantidade perdida para o ambiente externo. Então, o processo aqui de temperatura corporal é composto pela produção de calor menos a perda de calor. E aqui a gente tem, né, um pequeno esquema a respeito das temperaturas. Então, eu tenho situações de hipotermia, quando o indivíduo está com temperatura abaixo do ideal. Eu tenho uma variação normal média, e esse ponto é importante porque
essa questão da variação, ela vai ser relacionada também com alguns pontos específicos, como no caso da idade. Então, nós temos essa variação médica que é aceita de maneira geral, mas eu tenho algumas especificidades, tá bom? Eu tenho situações em que a temperatura ela aumenta e aí apresenta-se uma situação de pirexia ou hipertermia, que aí nós vamos diferenciar daqui a pouquinho o que é uma coisa, o que é a outra, e em condições extremas levaria à morte. Então, é importante trabalhar a perspectiva da temperatura como um sinal vital que apresenta para você, enfermeiro, como está a condição de saúde desse paciente, como o corpo dele está respondendo. Então, aqui nós temos esse esquema de variação média, mas, por exemplo, no adulto jovem, com relação à verificação da temperatura de maneira oral, a média é 37, enquanto que nos idosos, essa média vai variar ali entre 35 e 36,1. Então, com relação à idade, eu vou ter algumas diferenças aqui nos padrões de normalidade. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva de que os valores normais em média são ali de 36 a 38, mas existem algumas especificidades também. O local de medição da temperatura é um fator que determina a temperatura de um paciente. Então, essa temperatura pode ser verificada de maneira oral, retal, por membrana timpânica, artéria temporal, esofágico, artéria pulmonar, axilar e bexiga. A mais comum é a axilar, que costuma ser a menos invasiva. A temperatura vai ter ali de variações aceitáveis para adultos, entre 36 e 38 graus Celsius, a oral timpânica média de 37 graus, a retal média de 37,5 e a axilar de 36,5. Então, a gente consegue observar aqui que, dependendo do local onde foi aferida essa temperatura, eu vou ter uma média diferente. Os fatores que afetam a temperatura são a idade, exercício físico, ritmo circadiano, ou seja, ao longo do dia, a temperatura corporal do indivíduo ela muda. No começo da manhã, a tendência é que essa temperatura ela seja menor e o indivíduo atinge o pico de temperatura mais ou menos ali pelas 16 horas, ou seja, pelas 4 horas da tarde. Então, eu tenho uma alteração de temperatura relacionada também às horas do dia que vão passando. Com relação ao ambiente, a temperatura do ambiente, as situações de estresse, tanto físicas quanto emocionais. E nós temos aqui como alteração febre ou pirexia, que ocorre porque os mecanismos de perda de calor são incapazes de acompanhar o ritmo da produção excessiva de calor, resultando em um aumento anormal da temperatura corporal. Então, o que acontece? Existem situações em que, por exemplo, eu tenho contato com algum corpo estranho, algum agente estranho, um vírus, uma bactéria, o meu corpo identifica aquela situação, aí o hipotálamo, ele aumenta a temperatura corporal a fim de tentar combater aquele patógeno e a temperatura ela vai aumentando ao mesmo tempo em que eu não vou conseguindo perder calor, né? Perder calor pela superfície, né? Então, eu tenho dilatação dos poros para aumentar a circulação para as vias periféricas, para a pele, para fazer com que haja perda de calor, mas esse processo de compensação ele não está sendo suficiente para manter a temperatura dentro dos níveis de normalidade. Então, essa temperatura ela vai aumentando. Aceita-se ali como febre sem causar prejuízo para o indivíduo até 39 graus ali no adulto e até 40 na criança, mas é sempre importante ter atenção a essa verificação. Outro ponto importante é que, como nós estamos falando, às vezes a febre ela é uma resposta ao combate de um invasor. Eu tenho um aumento, um incentivo ali da produção de leucócitos dentro daquele processo de febre. E não é sempre interessante que o indivíduo ficou com 38,2 já entre com um analgésico, em função dessa situação, porque a febre está sendo ali uma resposta a um agente invasor.
Então, essas situações precisam ser levadas em consideração também na avaliação dessa temperatura. Mas, basicamente, a febre ou pirexia é caracterizada assim, como um aumento da temperatura e uma dificuldade, né? A minha perda de calor não consegue acompanhar o aumento que está acontecendo. Os pirógenos, tais como as bactérias, vírus, elevam a temperatura do corpo porque o corpo visa aumentar a temperatura a fim de combater esses micro-organismos, enfim, bactérias, vírus e afins. Os tipos de febre. Existe a febre sustentada, quando há uma temperatura corporal constante, continuamente acima de 38 graus, que tem pouca flutuação. Então, a febre ela se mantém ali sustentada nessa ideia, então ela fica sempre presente ali, sem poucas flutuações de temperatura. A febre intermitente, que acontece com picos de febre intercalados com níveis de temperatura habituais. Então, eu tenho uma temperatura habitual e de repente vem o pico. A temperatura volta ao valor aceitável pelo menos uma vez a cada 24 horas. Então, essa febre intermitente é onde eu tenho valores normais e de repente eu tenho um pico de temperatura. A febre remitente acontece com picos e quedas de febre sem um retorno a níveis de temperatura aceitáveis. Então, olhem só a diferença. Na intermitente, eu tenho picos, mas depois a temperatura consegue voltar ao normal, aos valores habituais. Agora, na febre remitente, eu tenho picos e quedas, mas eu não tenho sem um retorno a níveis de temperatura aceitáveis. Na febre reincidente, existem períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Episódios febris e períodos de normotermia são com frequência mais longos que 24 horas. Então, isso já diferencia da febre intermitente. Nós temos ainda a hipertermia, que é relacionada a uma temperatura corporal elevada, relacionada com a incapacidade do corpo para promover a perda de calor ou reduzir a produção de calor. Então, aqui nós já temos uma alteração, mas a nível do hipotálamo mesmo, dessa regulação de temperatura. Não como uma resposta a alguma situação, alguma inflamação, alguma infecção que o indivíduo esteja vivenciando, mas como uma alteração que o hipotálamo apresenta, tanto na perda de calor quanto na dificuldade de manter essa temperatura. Então, não produzir mais calor, identificando que a temperatura já está elevada, dentro desse processo de termorregulação. Então, considerando que a febre é um deslocamento para cima no ponto de ajuste, a hipertermia resulta de uma sobrecarga dos mecanismos de termorregulação do corpo, mais especificamente ali do hipotálamo. A hipertermia maligna é uma condição hereditária da produção de calor descontrolada, que ocorre quando as pessoas suscetíveis recebem certas medicações anestésicas, tá? Então, esse é um ponto aqui para anotar, essa hipertermia maligna, porque ela é uma condição grave que precisa ser avaliada, é uma condição genética que está relacionada ali ao uso de alguns analgesias e que precisa de atenção imediata para não ter realmente uma complicação mais grave. Existe ainda a termoplegia, que é a temperatura corporal acima de 40 graus Celsius ou mais. Então, fatores que estão relacionados a isso é o calor, que deprime a função hipotalâmica, e a exposição prolongada ao sol, a um ambiente de alta temperatura que supera os mecanismos de perda de calor no corpo. Então, existe também esse termo aqui sendo trabalhado dentro da temperatura, que é a termoplegia. A exaustão por calor está relacionada a quando a diaforese, que é a sudorese, tá, profusa, realmente o suor, quando a diaforese profusa resulta em excesso de perda de líquidos e de eletrólitos, então o indivíduo começa ali a ter uma situação de desidratação, que pode ser causada pela exposição ao calor ambiental. Um paciente apresenta sinais e sintomas de volume de líquidos deficiente, e nos extremos de idade isso é muito importante,
que precisa ser realmente trabalhado pela equipe. Esse volume de líquido deficiente, esse processo de desidratação, ele é grave. Alterações de temperatura também relacionadas à queda, no caso da hipotermia, que ela pode ser classificada como leve, quando ela vai de 34 graus Celsius a 36, moderada, quando ela vai de 30 a 34, e severa, quando ela fica menor que 30 graus Celsius. O pulso é outro sinal vital e é o limite palpável do fluxo sanguíneo em uma artéria periférica. O sangue flui através do corpo num circuito contínuo e aí a gente verifica, então, o pulso, tanto com relação ao ritmo, né, com relação à frequência cardíaca. Então, nós temos pontos aqui que são trabalhados dentro do pulso. Ele é um indicador indireto do estado circulatório. Então, variações aceitáveis. Para o lactente, 120 a 160. Para o infante, de 90 a 140. Pré-escolar, 80 a 100. Escolar, 70 a 100. Adolescente, 60 a 90. E adulto, 60 a 100. Então, observem que com o passar da idade, esse valor ele vai diminuindo, tá? Então, a frequência cardíaca, dentro dos valores de normalidade, ela vai diminuindo aqui de acordo com a idade, chegando no adulto com um menor valor dentro desses parâmetros, sendo então de 60 a 100. Quando esse valor está mais alto, então você verificou a frequência cardíaca do paciente num adulto, que a gente falou ali que é de 60 a 100, e o paciente está com a frequência cardíaca de 110, 115, ele está o quê? Taquicárdico. Então, isso significa ataque cardíaco quando a frequência cardíaca está acima dos valores normais. Quando esses valores já estão abaixo, então estão abaixo de 60, 55, 50, o paciente está bradicárdico. Então, quando a frequência cardíaca ela está maior do que os níveis de referência, eu vou utilizar o termo taquicárdico. Quando ela está abaixo, bradicárdico. E quando ela está dentro dos valores de normalidade, eu vou falar que ele está normocárdico. O pulso precisa ser avaliado com relação ao ritmo, para observar a existência de arritmia, intensidade, para observar se ele está forte ou se ele está fraco, e isocronicidade, ou seja, se eu tenho ele nas duas extremidades, tá? Então, eu preciso fazer essa comparação também. Fatores que influenciam a frequência cardíaca: atividade física, temperatura, emoções, ansiedade, medo, medicamentos, hemorragia, alterações posturais, condições pulmonares. Então, todos esses fatores podem ser trabalhados aqui a nível de influenciar a frequência cardíaca. A frequência respiratória, ela vai ser trabalhada a nível da avaliação da respiração, que é o quê? É o mecanismo que o organismo utiliza para a troca de gases entre a atmosfera e o sangue e as células, tá? Então, a respiração é quando eu tenho essa troca gasosa. Quando eu tenho só um processo ventilatório, aí eu não estou tendo a respiração. Então, a respiração, ela é entendida como esse processo de troca gasosa. E o que é composto aqui dentro possibilita que essa respiração aconteça? A ventilação, a difusão e a perfusão, onde a ventilação é o movimento dos gases para dentro e para fora dos pulmões, então é esse movimento ventilatório, entra e sai ar. Difusão é o movimento de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e os eritrócitos. E a perfusão é a distribuição de eritrócitos a partir dos capilares pulmonares, tá? Então, para e a partir dos capilares pulmonares. Fatores que influenciam a frequência respiratória: exercício físico, dor, ansiedade, tabagismo, posições do corpo. Então, eu tenho, às vezes, uma alteração da postura do paciente, e aí eu vou ter diferentes mecanismos sendo trabalhados ali, eu tenho uma alteração da frequência cardíaca ou da frequência respiratória também. Medicamentos,
lesão neurológica e função da hemoglobina. Precisa lembrar aqui que eu vou ter, né, a hemoglobina que vai se ligar ali com o oxigênio. Então, se eu tenho uma deficiência sanguínea com relação a isso, em relação a uma anemia, ou um indivíduo que tem anemia falciforme, que é aquela hemácia que tem uma formazinha de foice, ela não consegue trabalhar essa perspectiva de difusão de oxigênio. Então, eu vou ter, né, esse fator que pode alterar a frequência respiratória relacionada à questão da hemoglobina. As variações aceitáveis da frequência respiratória são, para o lactante, de 30 a 60, o infante de 30 a 50, do pré-escolar de 25 a 32, o escolar de 20 a 30, o adolescente de 16 a 20 e o adulto de 12 a 20 respirações por minuto. Então, assim como a frequência cardíaca, a gente também consegue observar uma diminuição aqui ao longo do avanço da idade, do desenvolvimento, nos valores normais voltados à frequência respiratória. As variações da frequência respiratória, a gente pode ter bradipneia, que é quando o valor está abaixo do considerado normal, taquipneia, quando está elevado. Quando o indivíduo está apresentando, dentro da frequência respiratória, um valor normal, você verificou ali no adulto e ele está com 16 respirações por minuto, você vai dizer que ele está eupneico, tá? E esses outros dois termos são trabalhados a nível de alterações. Hiperpneia acontece quando existem respirações trabalhosas, aumentadas em profundidade, aumentadas em frequência, que aí no caso nós vamos ter maior que 20 respirações por minuto, e ocorre normalmente durante exercícios físicos. A apneia, o A aqui de negação, então é quando o indivíduo tem, né, zero respiração ali, ele cessa a respiração por alguns segundos. Hiperventilação é quando há um aumento da frequência e da profundidade da respiração. Então, o indivíduo, ele lembra daquele conceito de respiração e ventilação, quando o indivíduo está hiperventilando, ele está aumentando a entrada e a saída de ar, mas isso não significa que ele está melhorando o processo respiratório. Na verdade, ele está tendo uma dificuldade ali em função da velocidade com que o ar entra e o ar sai. Então, essa hiperventilação entra aqui nessa perspectiva. Hipoventilação é quando eu tenho uma diminuição na ventilação, então hiperventilação maior, hipo menor. Frequência respiratória é normalmente baixa e a profundidade de ventilação é deprimida. E aí nós temos alguns tipos de respiração, que é a Cheyne-Stokes, onde a gente consegue observar aqui, ó, dentro desse recorte, que eu tenho uma respiração irregular, ela começa mais elevada, depois ela tem pico, eu tenho então uma dispneia, que é um desconforto respiratório, aí a frequência respiratória ela diminui, fica mais superficial, tem momentos de apneia e depois a repetição, né, a diminuição da amplitude para o maior desconforto e depois de novo. Então, é trabalhado dentro dessa perspectiva. Em algumas situações é relacionado a pacientes com aterosclerose. Tem a respiração de Kussmaul, que está relacionado muitas vezes à acidose metabólica, e aí eu consigo observar aqui período de inspiração, que não é profundo, eu tenho uma pausa, depois eu tenho expiração, então eu não consigo ter um bom padrão respiratório, aí eu tenho essa dificuldade respiratória, essa respiração trabalhosa aqui, eu tenho momentos de pausa na expiração, e a de Biot, ou Biot, que é uma amplitude variável com períodos de apneia, que é o que? A cessação da respiração. Então, a gente consegue observar aqui essa diferenciação. Eu tive aqui uma amplitude variável, maior, menor, aí a apneia. Depois, de novo, depois uma amplitude menor, depois a apneia. Então, eu consigo observar essa respiração com um padrão aqui variável, onde eu tenho a apneia aqui em momentos, né, intercalados com essa difusão da respiração. A saturação de oxigênio, ela não
é apresentada como um sinal vital especificamente, mas ela é trabalhada dentro da perspectiva da avaliação respiratória, tá? Então, o sinal vital mesmo que é apresentado pelos livros é a frequência respiratória, mas a saturação ela é associada dentro dessa avaliação respiratória aqui. Nós verificamos ela através da oximetria de pulso e o normal é a saturação ali, né, com 95% ou mais, então maior ou igual a 95%. A pressão arterial é um outro sinal vital, que é a força, que é composta pela força exercida sobre as paredes de uma artéria pelo sangue pulsando sob a pressão a partir do coração. E a pressão arterial, ela vai ser trabalhada a partir da perspectiva do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, eu vou ter aqui esses dois valores sendo trabalhados dentro da lógica da pressão arterial. Eu vou ter aqui a pressão sistólica, que é o pico da pressão máxima de ejeção do sangue, ou seja, é o movimento de contração. A pressão diastólica, que é relacionada ao relaxamento, então, quando os ventrículos relaxam, o sangue restante nas artérias exerce uma pressão mínima, que vai ser composta ali pela pressão diastólica, e existe ainda a pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. Então, no exemplo de 120 por 80, nós vamos ter ali a pressão de pulso em 40, que é a diminuição do valor da sistólica pela diastólica. Fatores que influenciam a pressão arterial: sexo, idade, tabagismo, o ritmo cardiano. Então, a pressão arterial ela também vai sendo modificada ao longo do dia. Então, eu tenho esse ponto aqui sendo trabalhado dentro da pressão arterial também, tá? Estresses físicos e emocionais, etnias também têm sido associadas com valores pressóricos diferentes, medicamentos, idade e peso, inclusive obesidade, tem sido associada a elevados níveis de pressão arterial e hipertensão arterial, no caso. Variações aceitáveis da pressão arterial vão ser trabalhadas ali a partir do recém-nascido, numa média de 40, primeiro mês de 85, 54, primeiro ano de 95 por 65, com 6 anos, 105 por 65, e aí esse valor vai aumentando de 10 a 13 anos, 110 por 65, 14 a 17 anos, 119 por 75, e a partir de 18 anos, menor que 120 e menor que 80. É muito importante que você entenda que essa pressão, que é considerada aqui normal, ela é variável entre os indivíduos. Então, existem algumas pessoas que o padrão de normalidade da pressão arterial dela é um pouquinho mais baixo, não é 120 por 80, é 110 por 70, então, né, 100 por 70. Então, a gente tem essa variação aqui entre os indivíduos. Então, é sempre muito importante perguntar qual é o padrão de normalidade daquele indivíduo dentro desse processo de verificação. A classificação da PA em adultos, no caso a partir de 18 anos, ela vai ser trabalhada dentro de valores considerados normais, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2 e até hipertensão estágio 3. Tá? Então, aqui nós temos os valores normais são considerados menores que 120, menores ou iguais a 120, no caso da diastólica também. A pré-hipertensão, ela vai variar no valor da sistólica de 120 a 139, enquanto que na diastólica de 80 a 89. Observem aqui que a variação na sistólica é de 20 milímetros de mercúrio, enquanto que na diastólica a variação ela é relacionada, desculpem, ela é direcionada a 10 milímetros de mercúrio. Então, aí para a hipertensão, ela vai ser trabalhada dentro desses parâmetros, na sistólica de 120 a 139 e na diastólica de 80 a 89. Na hipertensão, estágio 1, acima de 40, então 140 a, no caso, 159, e aqui de 90 a 90
109, hipertensão estágio 2, 160 a 179, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Essa tabelinha aqui foi apresentada pela Potter, tá? Na sua última versão, na sua edição atualizada, mas no caso dos fundamentos de enfermagem. Mas é importante que vocês saibam também os valores trabalhados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, aqui vai ser o estágio 2, considerado 160 a 179, e aqui, no caso, de acordo com a Sociedade Brasileira, vai ser de 100 a 109. E o estágio 3, a hipertensão estágio 3, vai ser de maior que 180 e maior, né, ou igual a 110, tá? Então, nós temos esses valores aqui até a nível de estágio 3, a partir da Sociedade Brasileira de Hipertensão. A medição da pressão arterial, ela pode ser realizada de maneira invasiva ou não invasiva. A não invasiva, ela é realizada ali com o auxílio do esteto e do esfigmomanômetro. E o indivíduo vai auscultar ali os sons de Korotkov, que são 5. Então, cada som vai representar uma fase, e são 5 fases. Então, a primeira fase é uma batida nítida, mais forte. A segunda representa um sopro ou um sibilo. A terceira batida também é mais nítida e intensa. No quarto, o som fica abafado, é um som de um sopro mais suave, que enfraquece, um som um pouquinho mais abafado. E a quinta fase é o silêncio. Então, anotem aí que a quinta fase, o quinto som de Korotkov é, na verdade, o desaparecimento do som. Ele não é um som especificamente. Nos outros, sim, eu tenho um som mais intenso, depois ele dá uma suavizada, ele fica intenso de novo, ele dá uma diminuída, uma suavizada, ele dá uma abafada, e aí depois ele desaparece. E o quinto som de Korotkov vai ser representado pelo desaparecimento do som, ou seja, pelo silêncio. Então, esse é um ponto importante aqui para ser anotado. E aqui dentro dos valores aceitáveis para o adulto, nós vamos ter na pressão arterial a sistólica, né, como nós já havíamos falado, menor que 120, menor ou igual, diastólica menor ou igual a 80 milímetros por mercúrio, e a pressão de pulso vai ser entre 30 a 50, que é essa diferença aqui da sistólica para a diastólica. Outro sinal vital é a dor, tá? Considerado o quinto sinal vital, é uma das principais queixas que acometem os indivíduos que procuram auxílio à saúde. Então, é um ponto muito importante que precisa ser verificado. Ele acaba sendo subjetivo nesse sentido, então é um indivíduo que vai realmente informar o profissional de saúde a respeito do nível dessa dor, mas ela sempre precisa ser levada em consideração. Então, a dor é considerado o quinto sinal vital porque ela é muito importante para o estado do paciente como um todo. Ela refere-se a uma experiência psíquica e ou sensorial desagradável, associada ou não com lesão tecidual real ou potencial. Então, a dor ela pode ser aguda, e aí esse fator agudo pode ser por um período curto de tempo. Algumas literaturas até definem mais ou menos o período. A Nanda, quando trabalha o diagnóstico de enfermagem de dor, a dor aguda ela considera aquela que acontece com menos de 3 meses, e já a dor crônica com 3 meses ou mais. Então, é um padrão também de diferenciação de uma dor para outra. Mas a dor aguda tem essa característica de ser mais, como o nome já diz, aguda, ela tem um período de ocorrência menor. A crônica tem essa continuidade, essa persistência na dor ali por um período de 3 meses para mais. A idiopática, que é classificada como uma dor que ela não tem um motivo aparente, ainda não foi possível identificar o motivo pelo qual aquela dor está acontecendo. Então, mais estudos precisam ser feitos a respeito da dor, da causa dessa dor, para que possa ser trabalhada. Tem a disruptiva, que é trabalhada na perspectiva de quando os analgésicos, os tratamentos, eles não estão sendo suficientes e a dor ela persiste apesar da medicação.
e a neuropática, que é relacionada à alteração dos nervos sensoriais do sistema nervoso central ou periférico. São utilizados para avaliar a dor, a escala visual analógica, então nós temos, né, as escalas para ajudar o indivíduo a identificar qual é o nível de dor, mas além dessas nós temos a escala numérica, que vai de 0 a 10, onde é sempre importante pedir para o paciente classificar essa dor, onde 0 vai ser relacionada à ausência de dor e 10 vai ser a pior dor que ele já sentiu na vida, então para que ele tenha esse parâmetro de comparação e ele vai classificar essa dor, né, em um numeral, que você vai precisar ter atenção aqui nesse ponto. Existe também a escala dos descritores verbais com relação a sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor insuportável, e aqui uma outra representação da escala visual analógica. Temos a escala de faces também, usada muito com criança, para ajudar o indivíduo a identificar o nível de dor, né, já que o desenvolvimento das crianças às vezes impossibilitam que elas consigam mensurar isso de maneira numérica. Então, nós temos esses processos que são trabalhados aqui a nível de dor. É importante lembrar que a dor, ela pode sim alterar os outros sinais vitais que nós já conversamos aqui. Então, eu posso ter alteração da pressão arterial em função da dor, eu posso ter alteração na frequência cardíaca, na frequência respiratória. Então, eu posso ter respostas fisiológicas relacionadas à dor, eu também posso ter respostas emocionais, então ansiedade, medo, que também estão relacionadas com alterações nos outros sinais vitais. Então, nós temos, né, esse ponto aqui da dor muito importante na avaliação desse paciente. Então, hoje o nosso encontro foi para conversar sobre sinais vitais. Eu trouxe para vocês um apanhado geral a respeito dos padrões, dos termos que são utilizados. Eu tenho certeza que agora você está craque em sinais vitais. Quando isso cair na sua prova, você vai tirar de letra. Então, nosso encontro foi esse. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima. Tchauzinho!